Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Olá, amigos do Papo Neuro. Hoje a gente vai receber o Dr. Marcos Dequinop, que é radiologista do Hospital do Câncer e dos Servidores do Estado. Ele também é membro da equipe do DASA. Ele foi muito bem recomendado pela equipe de cabeça e pescoço e aí vai nos apresentar uma aula sobre a anatomia da laringe e sobre os cânceres malignos da laringe. Dr. Marcos Dequinop, muito bem-vindo. Bom, o tema da aula é laringe e eu vou abordar a anatomia desse órgão e os aspectos de imagem principais relacionados às neoplasias malignas. Numa visão geral, a laringe é um órgão do trato respiratório que fica situado no espaço visceral do pescoço, abaixo da orofaringe, acima da traqueia e à frente aqui da hipofaringe. O entendimento da anatomia da laringe, ele é um desafio, não só pela relação intrincada que a laringe tem com as estruturas adjacentes, principalmente com a hipofaringe, mas também pela própria composição complexa do órgão, que consiste de músculos, membranas, ligamentos e um esqueleto cartilaginoso sustentando essas outras estruturas. O ocioide, apesar de ser o principal elemento de sustentação da laringe, ele não faz parte do órgão. O componente mais superior da laringe é a porção móvel, ou supraioide da epiglote, enquanto que o componente mais inferior é a cartilagem cricoide. Lembrando então que a superfície mucosa lingual da epiglote, ela faz parte da laringe, enquanto que as valéculas e a base da língua pertencem à orofaringe. A laringe, então, é composta basicamente por um esqueleto de cartilagens, ligamentos e membranas, músculos e espaços. Espaços estes que são compostos predominantemente por gordura. E alguns desses músculos, eles se encontram presentes em alguns desses espaços, e eu vou falar disso mais à frente. Nessa representação tridimensional, a gente tem então a cartilagem tireoide em vermelho, bastante proeminente aqui à frente e aberta atrás. A cartilagem cricoide, que é esse anel fechado aqui em amarelo, de menor altura aqui na frente do que atrás, onde então se articula com os cornos inferiores da cartilagem tireoide com as cartilagens aritenoides, que estão aqui em azul. As cartilagens aritenoides, por sua vez, se articulam com as chamadas cartilagens corniculadas, aqui em roxo, lilás, e superiormente a gente tem outras cartilagens bem pequenininhas, que são as cartilagens cuneiformes, que são do tipo sesamoide. A epiglote é uma cartilagem em forma de folha e que tem duas porções, uma porção móvel superior e uma porção fixa inferior, sendo que a porção móvel é a porção que fecha o lumen da laringe durante a deglutição. E é revestida, como eu falei há pouco, por uma mucosa lingual e uma mucosa laríngea. A haste dessa folha é chamada de petíolo e é exatamente aqui a porção mais distal que vai se conectar à cartilagem tireoide por um ligamento chamado de ligamento tíreo-epiglótico. É importante ressaltar que a epiglote, ela é a única cartilagem que não é hialina. Ela é do tipo fibroelástica, tá? Então ela não vai se calcificar fisiologicamente ao longo da vida. As duas principais membranas de sustentação da laringe são a membrana tireoide e a membrana cricotireoide. A tireoide, ela sofre um espessamento anterior e aí dá origem ao ligamento tireoide mediano, e sofre um espessamento lateral de cada lado, né, formando os ligamentos tireoide laterais. Existe uma falha anatômica lateral nessa membrana, que é por onde passam a artéria laríngea superior e o nervo laringeu interno, que é ramo do nervo laringeu superior, e essa falha, ela facilita a passagem de células tumorais do espaço paraglótico para as partes moles extralaríngeas. A membrana cricotireoide também é espessada anteriormente e forma então o ligamento chamado cricotireoide mediano.
O entendimento da anatomia da laringe, ele só é possível quando a gente compreende como se formam as pregas. Essa aqui é uma visão superior do esqueleto da laringe, com a epiglote à frente e as aritenoides atrás. Da borda lateral da epiglote sai uma membrana chamada de membrana quadrangular, que vai se ancorar aqui posteriormente no topo da cartilagem aritenoide, e essa membrana é exatamente quem forma o esqueleto da chamada prega areepiglótica. Essa membrana tem uma borda superior que é livre e uma borda inferior que também é livre e forma o chamado ligamento vestibular. Embaixo a gente tem aqui uma outra membrana que é chamada de cone elástico. Essa membrana ela vem da margem superior da cartilagem cricoide, sobe em orientação medial até se fixar anteriormente na cartilagem tireoide e posteriormente na base da cartilagem aritenoide, especificamente numa região chamada de processo vocal, sendo que a borda superior dessa membrana é livre também e forma o chamado ligamento vocal. Numa visão aqui endoscópica superior, o que a gente tem é a epiglote à frente, de onde saem lateralmente essas duas pregas, pregas que vão se dirigir então às cartilagens aritenoides, portanto pregas areoepiglóticas, e cujos esqueletos são as membranas quadrangulares. A margem inferior dessas membranas quadrangulares, ou seja, os ligamentos vestibulares, eles são revestidos por uma mucosa que se reflete, e essa reflexão mucosa forma então as duas pregas vestibulares, ou falsas cordas. As pregas logo abaixo são as pregas vocais, ou chamadas também de pregas verdadeiras, e entre as pregas verdadeiras e as vocais a gente tem então duas fendas, que são os chamados ventrículos laríngeos. Em termos de nomenclatura, o hiato entre as pregas vocais é chamado de rima da glote, e o hiato entre as pregas vestibulares é chamado de rima vestibular. E todo esse espaço que vai desde a rima da glote até o ádito da laringe, ou seja, da abertura da laringe, é chamado de vestíbulo laríngeo, toda essa coluna aérea. Posteriormente, a gente tem então a hipofaringe, que é composta de 3 subsítios: a parede posterior, a parede anterior, ou região pós-cricoide, que é toda essa superfície mucosa revestindo o anel cricoide e também a região interaritenoide, e lateralmente os seios piriformes, que são esses bolsões que desaguam entre a região pós-cricoide e a parede posterior da hipofaringe. Importante destacar que as pregas areoepiglóticas, elas são pregas compartilhadas, porque elas têm uma superfície mucosa anteromedial que pertence à laringe e uma superfície mucosa posterolateral que pertence à hipofaringe. Com base no desenvolvimento embriológico, a laringe, então, ela pode ser dividida em 3 regiões: a supraglote, que vai do topo da epiglote até o ventrículo laríngeo; a glote, que vai desde essa linha aqui no meio do ventrículo laríngeo até 1 centímetro abaixo, se estendendo distalmente por 1 centímetro, e a partir dessa linha inferior até a margem inferior da cartilagem cricóide, a gente tem a subglote. Em relação à anatomia tomográfica no plano axial, começando de cima para baixo, a primeira coisa que a gente vê é o topo da epiglote, logo à frente da tonsila lingual. Num plano abaixo já aparecem as valéculas, que são esses bolsões de ar separados medialmente por uma prega chamada de glossoepiglótica. Mais abaixo, na metade superior da cartilagem tireoide, a gente identifica a gordura do espaço pré-epiglótico anteriormente e a gordura dos espaços paraglóticos lateralmente, que se continuam posteriormente nas pregas areepiglóticas. Essas pregas areepiglóticas são então responsáveis por fechar anteromedialmente os seios piriformes. Quando aparece o topo das aritenoides, os seios piriformes eles já se fecharam e confluíram posteriormente, e o que eram as pregas areepiglóticas agora são as pregas vestibulares, tá? Também contendo aqui gordura paraglótica. Já abaixo do ventrículo laríngeo, no plano das articulações cricoaritenoides, ficam então as pregas vocais, ou cordas verdadeiras, ou pregas verdadeiras, que são facilmente aqui identificadas pela densidade de partes moles que é conferida pelos músculos tireoaritenoides. E 2 regiões anatômicas de grande importância nesse plano são as comissuras anterior e posterior.
Na região subglótica, ou seja, para mais de 1 centímetro abaixo do ventrículo laríngeo, o que a gente tem é o anel cricoide e um revestimento mucoso que deve ser imperceptível, ou seja, qualquer espessamento aqui nessa região deve ser considerado patológico. Em relação ao exame de tomografia computadorizada, é importante que os cortes eles sejam submilimétricos, preferencialmente com menos de 0,75 milímetros, e o exame ele não só pode, como ele deve ser feito em aquisição única contrastada, preferencialmente utilizando-se a técnica split bolus. O que é essa técnica? Ela divide o volume de injeção em duas partes. Supondo que esse volume seja de 100 ml, os primeiros 50 são então infundidos num fluxo 2,5 por segundo. Após 40 segundos, mais 50 ml seriam infundidos na mesma velocidade. E depois de mais 50, ou seja, 90 segundos depois do início da primeira injeção, a aquisição seria então realizada. Isso ajuda muito porque numa mesma aquisição, as partes moles, e aí incluindo uma eventual lesão neoplásica, seriam então contrastadas pelo primeiro bolus e os vasos contrastados então pelo segundo bolus. A respiração, via de regra, deve ser tranquila e o paciente deve ser orientado a não deglutir e nem a tossir. Mas em situações específicas, pode ser que algumas manobras adicionais elas ajudem, como é o caso dos tumores pequenos das pregas vocais, onde a inspiração, se for feita lenta pelo nariz ao longo da aquisição, ela faria então com que as pregas fossem abduzidas e rechaçadas pela coluna de ar contra a cartilagem tireoide, permitindo então que pequenas lesões apareçam. Já a manobra de fonação faz a adução das pregas vocais e no que essas pregas se aproximam, os ventrículos então se distendem. Essa manobra então seria útil quando se quer quando se quer avaliar a relação dessas lesões com os ventrículos laríngeos. Mas esses casos são casos específicos e, via de regra, o exame deve ser feito mesmo em respiração basal. Bom, a interpretação do exame ela só vai começar bem se a gente sabe como reconstruir. Tá? Além da laringe ser uma estrutura já bastante complexa, as lesões elas frequentemente são bem pequenas e por isso a reconstrução axial ela tem que ser muito rigorosa em termos de paralelismo com os ventrículos que estão aqui. É esse paralelismo que vai fazer com que a glote ela seja vista com todos os seus componentes numa mesma imagem. Tá? Ou seja, as pregas vocais com os músculos tíreo-aritenoides, conferindo aqui a densidade de partes moles, e as articulações cricoaritenoides todos no mesmo plano. Se eu faço uma angulação cervical neutra, sem esse paralelismo ventricular, o que acontece é que numa mesma imagem axial vai acabar aparecendo as pregas vestibulares na frente, os ventrículos no meio, e as pregas vocais e as articulações cricoaritenoides atrás. Ou seja, a relação das lesões com os componentes da laringe vai ficar muito dificultada e muitos erros podem aparecer a partir dessa interpretação errada. Caso você tenha dificuldade em achar os ventrículos laríngeos, e eles realmente são às vezes difíceis de serem achados, a dica de referência é angular conforme a margem inferior de C5, porque geralmente ela vai ser paralela aos ventrículos. Já a ressonância magnética, ela deve ser realizada num aparelho de alto campo e com bobina dedicada. As aquisições multiplanares e multissequenciais vão variar de serviço para serviço, mas é importante que sejam incluídas no mínimo aquisições T1, T2, difusão com obtenção do mapa de ADC e T1 com supressão de gordura após o contraste. Lembrando que a espessura deve ser de até 4 milímetros. Tá? Em ambiente hospitalar, é possível que o exame ele seja realizado com a ajuda de medicamentos antissecretivos, como é o caso da atropina e da clonidina, mas é obviamente que vai ser necessário o auxílio de um anestesista e um ambiente próprio para isso. A clonidina ela ainda teria um potencial sedativo, além do antissecretivo, que ajudaria na realização do exame.
Em relação ao carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular, que eu vou abreviar como SEC, ele corresponde a mais de 95% dos casos de câncer de laringe e é onde eu vou me focar nessa aula. 4 seriam, então, os pilares para o diagnóstico e para o estadiamento desse tipo de tumor. Em primeiro lugar, a anamnese e o exame clínico, obviamente, são os que vão levantar a suspeita de que o paciente tem câncer de laringe. Como o SEC glótico é o mais comum e responde por cerca de 60% dos casos, a rouquidão também vai ser o sintoma mais comum. E ela aparece relativamente cedo no curso de evolução, no curso de evolução do tumor, né? O que acaba conferindo, então, um prognóstico melhor. Já o SEC supraglótico ele é menos comum, é responsável por 35% dos casos e tem um prognóstico pior por 2 motivos. Primeiro, que os sintomas locais são mais tardios, ou seja, até causar obstrução da via aérea ou disfagia, o tumor ele já cresceu bastante. E segundo, porque a drenagem linfática supraglótica ela é muito rica. E isso implica numa disseminação nodal que é não só mais frequente, quanto mais precoce nesses casos. E por todos esses fatores, não é incomum que o paciente com tumor da supraglote ele se apresente com uma massa nodal metastática sem sintomas relacionados ao tumor de origem. E essa diferença na rede de drenagem linfática, ela se dá pelas origens embriológicas distintas. A laringe supraglótica ela vem do terceiro e do quarto arcos, e a laringe glótica e subglótica vem do sexto arco. Além dos sintomas, uma história de etilismo e tabagismo aumentam ainda mais a suspeita clínica, uma vez que são fatores de risco independente para o desenvolvimento desse tipo de tumor. E se houver suspeita clínica, a laringoscopia, então, é o próximo passo, com biópsia, caso necessário, sendo que muitas vezes essa biópsia é feita no centro cirúrgico. E somente depois da confirmação histopatológica que o estudo por imagem ele deve ser solicitado, seja por tomografia ou por ressonância, porque o objetivo aqui é avaliar o quanto de disseminação submucosa que o tumor tem. O exame endoscópico ele é muito superior na avaliação do comportamento mucoso da lesão, mas ele é menos, ele tem muito pouco valor no comportamento submucoso, obviamente pela expressão da lesão ser só superficial. E não é incomum que pequenas lesões apareçam em endoscopia e não apareçam ao exame de imagem seccional, porque a biópsia, perdão, porque na laringoscopia a expressão do comportamento mucoso é muito superior. E quando escolher a tomografia ou a ressonância, em geral, a tomografia é escolhida pela disponibilidade, pelo custo e pela rapidez, o que é importante, principalmente nos casos dos pacientes que têm muita tosse e secreção, o que é bastante frequente no contexto do câncer de laringe e que não só prejudica, mas às vezes até inviabiliza a realização do exame de ressonância magnética. Tá? Entretanto, a ressonância ela tem uma acurácia superior da tomografia na definição da invasão das cartilagens, de forma que, em caso de dúvidas, ela pode ser até solicitada em caráter complementar. Embora o diagnóstico do SEC de laringe ele seja feito pelo cirurgião de cabeça e pescoço ou pelo otorrino, uma vez que a lesão ela se inicia na mucosa, o médico radiologista ele tem um papel resolutivo no estadiamento e no planejamento cirúrgico. Por quê? Porque a avaliação da extensão submucosa da lesão depende do estudo por imagem, seja por tomografia ou por ressonância. E é exatamente por isso que nós, radiologistas, temos que ter um conhecimento anatômico estratégico da laringe que nos permita, então, entender o que está por baixo da ponta do iceberg, que é o componente mucoso visto aqui ao exame endoscópico. E o que define como se dá essa disseminação submucosa vai ser não só o comportamento biológico do tumor, ou seja, se ele é mais exofítico ou se ele é mais infiltrativo, mas também as barreiras anatômicas locais impostas para o crescimento desse tumor. E as duas barreiras mais importantes são a membrana quadrangular e o cone elástico, que já foram comentadas e que são barreiras submucosas fibroelásticas. Essas barreiras elas agem como telas relativamente resistentes à passagem das células tumorais da mucosa
para os planos submucosos mais profundos, ou seja, para o espaço paraglótico. Então, o espaço paraglótico ele é tudo que está situado entre a membrana quadrangular e o cone elástico medialmente e a membrana tireoide, a cartilagem tireoide e a membrana cricotireoide lateralmente. Ah, ao contrário do que muita gente pensa, o espaço paraglótico ele não é só essa gordurinha aqui supraglótica, ele tem um componente supraventricular e um componente infraventricular. E é nesse componente infraventricular que fica o músculo tireoaritenoide. E como seriam, então, os limites do espaço paraglótico pelo exame de tomografia? Anterolateralmente, a gente vê aqui a cartilagem tireoide, posterolateralmente a mucosa do seio piriforme e posteromedialmente a membrana quadrangular. Anteromedialmente, o espaço paraglótico ele se continua com outro espaço, que é o chamado espaço pré-epiglótico, de forma que a disseminação dos tumores ela é livre entre esses dois espaços. É interessante notar que a prega área epiglótica ela tem uma estratificação complexa, sendo que a mucosa lateral pertence ao seio piriforme, ou seja, a hipofaringe, e todo o resto faz parte, então, da laringe, ou seja, a gordura do espaço paraglótico, aqui em amarelo, a membrana quadrangular e a mucosa da laringe, do vestíbulo laríngeo. No plano coronal, a gente percebe uma outra comunicação livre do espaço paraglótico, que é a prega faringoepiglótica, que permite a disseminação submucosa dos tumores da laringe para a parede lateral da faringe. Em termos práticos, então, a membrana quadrangular ela funciona como uma barreira, pelo menos inicial, à disseminação direta dos tumores das pregas arepiglóticas para o espaço paraglótico, e alguns estudos eles foram dedicados especificamente para a avaliação dessa membrana. Foi visto, por exemplo, que o azul de metileno, quando injetado na face laríngea da supraglote, ele fica compartimentalizado superficialmente e não se estende nem à glote inferiormente e nem ao espaço paraglótico lateralmente. Dessa forma, foi mostrado que a extensão inferior dos tumores da supraglote, a extensão ela tende a ser pelas comissuras, ou seja, pela frente e por trás, e não pelos ventrículos ou pelos espaços paraglóticos. Um estudo conduzido pelo Dr. Kirchner em 1971 e que ficou bastante conhecido na época, ele mostrou exatamente isso, né, que os tumores da supraglote, especificamente das pregas arepiglóticas, eles tendem a ficar restritos superficialmente pela membrana quadrangular, tá? Desde que, obviamente, não cheguem às comissuras. Além da membrana quadrangular e do cone elástico, que definem e limitam medialmente o espaço paraglótico, duas outras barreiras anatômicas são o ligamento ioepiglótico e o ligamento tireoepiglótico, que delimitam aqui um outro espaço, que é o chamado de espaço pré-epiglótico. O ligamento ioepiglótico seria, então, a barreira superior desse espaço, impedindo a invasão pelos tumores da porção móvel da epiglote, que é a porção supraioide, e a barreira inferior fica, então, por conta do ligamento tireoepiglótico. Né? No entanto, a porção fixa da epiglote, ela possui uma série de fenestrações que permitem a passagem das células tumorais para esse espaço pré-epiglótico. Uma outra região-chave da anatomia laríngea e de grande importância cirúrgica é a comissura anterior. Apesar de super importante, a definição do que é a comissura anterior é bastante controversa na literatura. Alguns autores eles consideram a comissura anterior como um ponto na mucosa entre a inserção das pregas vocais, como se fosse uma definição somente endoscópica. Só que essa definição ela não é correta nem em termos embriológicos e nem em termos cirúrgicos. A comissura anterior, na verdade, ela pode ser entendida como uma área da laringe anterocentral cuja extensão no eixo longitudinal vai da margem superior da inserção das pregas vocais até cerca de 5 milímetros abaixo, enquanto que no eixo transverso ela vai do ângulo da cartilagem tireoide até uma extensão
posterior de 2 milímetros ao longo das pregas vocais. O componente mais importante da comissura anterior é o chamado ligamento comissural anterior, ou ligamento de Broyle, que é uma estrutura fibrosa relativamente resistente e que conecta os ligamentos vocais e as fibras tendíneas dos músculos vocais aqui na cartilagem tireoide. Lembrando então que os músculos vocais representam o componente mais medial dos músculos tireoaritenoides. O problema é que, se vocês repararem aqui no contorno do pericôndrio, em azul, vocês vão perceber que existe uma falha exatamente onde fica esse ligamento. E, embora ele seja composto por um tecido conectivo denso e represente uma barreira à invasão da cartilagem, ele é menos resistente que o pericôndrio e acaba segurando o tumor só por algum tempo. Por isso que é tão importante que a tomografia seja realizada nos pacientes que endoscopicamente têm lesão na comissura anterior, porque o ligamento de Broyle ele pode ter se rompido e a cartilagem invadida, mudando completamente o estadiamento e o tratamento, o planejamento, o manejo oncológico. A linha divisória entre a glote e a supraglote, ela passa exatamente no meio dos ventrículos, como eu falei anteriormente. E toda a mucosa que recobre superiormente os ventrículos, ela representa o limite inferior da supraglote. E isso inclui também esses recessos laterosuperiores que são chamados de sáculos e que contém glândulas cuja secreção lubrifica aqui as pregas vocais, e esses recessos eles podem também ser sítios de origem neoplásica. Quando o tumor ele se origina na mucosa de revestimento mais profunda desse ventrículo, a invasão do espaço paraglótico ela fica bastante facilitada, como vocês podem ver aqui, com possibilidade de extensão submucosa para cima, para o lado e inferiormente. Superiormente, o tumor pode invadir o seio piriforme, lateralmente a cartilagem tireoide, e inferiormente a subglote, inclusive com possibilidade de extravasamento através da membrana cricotireoide para as partes moles extralaríngeas. Esse é o típico tumor oculto à laringoscopia, ou que se apresenta apenas com um abaulamento mucoso e sem lesão mucosa expressiva. Quando a origem é anterior na porção fixa da epiglote, o primeiro sítio de extensão submucosa é o espaço pré-epiglótico, e, como a gente viu, essa invasão se dá através das fenestrações da cartilagem. Mais fácil passar por aqui. Porém, é possível que o tumor também rompa aqui o ligamento tireoepiglótico, que é uma barreira inicial, mas não é uma barreira absoluta. Quando isso acontece, o tumor ele já é considerado avançado, inclusive pode se estender superiormente para a base da língua, através do ligamento ioepiglótico, que também é uma barreira, porém somente inicial. E outra possibilidade é a extensão através da membrana tireoide, com invasão aqui das partes moles pré-laríngeas. E há uma outra possibilidade ainda, a extensão anterolateral, bypassando aqui a membrana quadrangular e se estendendo para o espaço paraglótico. Mas é claro que essa membrana quadrangular ela só resiste até certo ponto, e o tumor ele pode sim se originar da prega areepiglótica e invadir diretamente o espaço paraglótico quando muito avançado e com um comportamento mais infiltrativo. Nesse outro exemplo, a lesão ela se origina da prega vestibular e invade o ligamento vestibular, que é exatamente a margem inferior da membrana quadrangular, aqui do lado normal. Em relação aos padrões de disseminação dos tumores glóticos, que tem origem na mucosa que vai até 1 centímetro abaixo dessa linha transventricular, o sítio mais comum de origem é aqui a margem superior da prega vocal, sobretudo na metade anterior dessa prega. Lateralmente, a lesão ela pode envolver o músculo tiroaritenoide, causando então uma limitação ou até mesmo uma fixação dessa prega, dependendo aqui do grau de envolvimento. E a lesão pode ainda se estender inferiormente para comprometer aqui a subglote superficialmente ao cone elástico.
Aqui alguns exemplos de corte histológico mostrando exatamente esse padrão. No primeiro caso, infiltrando o músculo tireoaritenoide, nesse segundo, se estendendo inferiormente à subglote e empurrando lateralmente o cone elástico, e nesse terceiro caso, um tumor com origem posterior, o que é mais raro, invadindo o processo vocal da aritenoide e causando uma fixação dessa prega. E por fim, o padrão mais comum de crescimento, que é o anterior, alcançando a comissura, o tumor pode então destruir a cartilagem tireoide através do ligamento de Breuil e também pode se estender inferiormente à subglote, com possibilidade, inclusive, de transpassar aqui a membrana cricotireoide e acometer as partes moles extralaríngeas. Nesse corte histológico, então, um tumor comissural úlcero infiltrativo já bastante avançado, destruindo a cartilagem tireoide e se estendendo anteriormente às partes moles extralaríngeas. Com o estadiamento desse tipo de tumor e saber o que deve ou não ser valorizado. Na edição mais recente da AJCC, que é a oitava, tanto o fator T quanto a definição dos sítios e subsítios da laringe não sofreram modificações em relação à edição anterior. Sendo que a laringe ela é dividida então em supraglote, glote e subglote, e cada um desses sítios apresentando então seus respectivos subsítios, exceto a subglote, que não tem subcompartimentalização. Começando então pelo estadiamento dos tumores da supraglote, as categorias iniciais T1 seriam T1 e T2. No T1, o tumor estaria limitado a um dos subsítios da supraglote, e no tumor T2, ele já se estenderia para mais de um subsítio contíguo da supraglote, para a glote ou para uma dessas regiões extralaríngeas adjacentes, que seriam a base da língua, a valécula e a parede medial do seio piriforme, mas sem fixação da laringe. Um aspecto fundamental é que as cordas vocais, então, elas têm que estar móveis em ambos os casos, ou seja, o tumor ele pode até comprometer a glote, mas desde que não invada profundamente o músculo tireoaritenoide e nem a aritenoide, o que então reduziria a mobilidade das cordas. No caso dos tumores T1, somente então um subsítio da supraglote pode estar envolvido. Nesse primeiro caso, o tumor comprometendo aqui a porção móvel ou supraioide da epiglote, nesse outro a porção fixa ou infraioide, nesse outro a prega área epiglótica e aqui a prega vestibular ou falsa corda. Nesse exemplo aqui de um tumor T1 supraglótico, ele se limita à prega área epiglótica direita e não se estende para nenhuma outra região da supraglote. Já nos tumores T2, dois subsítios contíguos da supraglote podem estar comprometidos, isso definiria esse tumor como um T2, como nesse caso aqui, comprometendo as duas porções da epiglote, tanto a supraioide quanto a infraioide, que são subsítios independentes, mas o tumor também pode se estender para alguma região extralaríngea, como aqui as valéculas e a base da língua, ou ainda para a glote, desde que não fixe a corda vocal. Uma representação esquemática aqui de um tumor da porção supraioide da epiglote se estendendo por contiguidade à parede lateral da faringe, o que também entraria na classificação T2. Esse é um exemplo bastante interessante de um tumor supraglótico que envolve tanto a epiglote quanto principalmente aqui a porção infraioide fixa da epiglote, quanto a prega área epiglótica direita, né, mas que fica compartimentalizado superficialmente pela membrana quadrangular, ou seja, não invade o espaço paraglótico. No caso aqui, essa densificação do espaço paraglótico é por edema mesmo, né? Vocês vejam a diferença entre a densidade do tumor, né, bem sólida, e aqui o de uma gordura borrada, por edema mesmo, uma densificação bem homogênea e difusa, né? Então aqui, dois ou mais subsítios, a gente tem então um tumor T2.
Outro exemplo de um tumor T2 da supraglote, nesse caso um tumor ulcerado da epiglote, com extensão à pré-área epiglótica direita, mas poupando aqui o espaço pré-epiglótico muito bem visto no plano sagital, que por sinal é o plano de escolha para avaliação desse espaço. E como já foi dito, a invasão da base da língua das valéculas por um tumor da epiglote também seria categorizado como T2, como nesse caso aqui de uma lesão úlcero vegetante de margens bem irregulares, comprometendo aqui tanto a valécula quanto a base da língua. Um outro exemplo de um tumor da face lingual da epiglote, nesse caso aqui com extensão para a valécula esquerda, e daí para a base da língua. Muitas vezes não é fácil diferenciar uma tonsila lingual proeminente de extensão tumoral, porque a tonsila ela pode ter exatamente esse aspecto. Nesse caso aqui é impossível se confundir, porque do lado direito a tonsila está bem atrófica e com aspecto não comprometido, né? E a gente vê que o que tem aqui é um espessamento que é contíguo e com a mesma densidade do tumor. Essa assimetria ela já dá a dica, mas muitas vezes a tonsila ela pode estar difusamente espessada e simular o tumor. Em relação aos tumores mais avançados, a categoria T3 inclui aqueles onde a corda vocal endoscopicamente está fixa, o que representa a infiltração do músculo tireoaritenoide ou da própria aritenoide, invasão da região pós-cricoide, que pertence à hipofaringe, dos espaços pré-epiglótico e paraglótico, e ou da cortical interna da cartilagem tireoide. A categoria T4 ela é dividida em T4A e T4B, dependendo do grau de invasão, sendo que nos casos T4A, o que a gente tem é um comprometimento da cartilagem tireoide, que inclui a cortical externa, ou seja, um comprometimento transcartilaginoso, e ou invasão das partes moles extralaríngeas, desde que essa invasão ela ainda permita que o tumor seja ressecável, porque nos casos T4B, o que a gente tem são estruturas extralaríngeas comprometidas, porém que impedem a ressecção tumoral, ou seja, espaço pré-vertebral, encarceramento da carótida e invasão do mediastino são critérios de irressecabilidade. Aqui, representações esquemáticas dos tumores T3, se estendendo da porção fixa da epiglote para o espaço pré-epiglótico, inclusive de onde pode se estender ao espaço paraglótico, bypassando a membrana quadrangular, da porção móvel da epiglote ao espaço paraglótico, e aqui erodindo a cartilagem tireoide, mas sem chegar à cortical externa, e nesse caso isso seria melhor descrito como uma erosão. Aqui, então, um exemplo da literatura de um tumor da porção fixa da epiglote, com extensão submucosa para o espaço paraglótico direito. Nesse outro caso, uma lesão vegetante da porção livre da epiglote, porém com um comprometimento aqui infiltrativo, um componente infiltrativo submucoso à direita, que compromete a prega faringoepiglótica lateralmente e o espaço paraglótico inferiormente, ou seja, um tumor T3. Nos tumores T4A, o que a gente tem, então, é a extensão extralaríngea, seja através da membrana tireoide, seja através da cartilagem, sendo que um comprometimento mais avançado da cartilagem, chegando à cortical externa, também é categorizado como T4A, mesmo sem extensão aqui às partes moles extralaríngeas. Um exemplo, então, de um tumor supraglótico já bastante volumoso e que obstrui praticamente toda a luz aerodigestiva. Se projeta aqui para a orofaringe, invade todo o espaço pré-epiglótico e ainda se estende às partes moles aqui extralaríngeas, ou seja, preenchendo critérios para um T4A. Partindo então para os tumores da glote, nesse caso a gente vai ter uma divisão da categoria T1, T1A e T1B, sendo o T1 limitado a uma corda vocal e o T1B com extensão transcomissural a ambas as cordas. E essas cordas têm que estar móveis, ou seja, sem envolvimento dos músculos tireoaritenoides e nem das aritenoides.
No caso dos tumores T2, a gente já está falando de extensão para supraglote ou para subglote, mas com o detalhe de que essa extensão ela tem que ser transcomissural, superior ou inferior. E, além disso, a gente tem um outro critério, que é um critério mais clínico, que seria o da redução da mobilidade da corda vocal. Isso representaria uma infiltração superficial do músculo tireoaritenoide, mas esse critério não é um critério radiológico. Na categoria T1A, então a gente tem uma lesão que envolve uma prega vocal, mas não chega na comissura anterior e nem infiltra o músculo tireoaritenoide, ou seja, uma lesão ainda superficial que não compromete a mobilidade da prega. Já no tumor T1B, essa lesão superficial ela se estende anteriormente, contornando em ferradura a comissura e envolvendo a prega contralateral, mas sempre lembrando que a cartilagem tireoide ela não pode estar comprometida. Um exemplo, então, de tumor T1 com formação de uma pequena laringocele obstrutiva. E aí é super importante a informação clínica da mobilidade dessa prega, porque muitas vezes é difícil, pela tomografia, definir o que é o tumor e o que é o músculo tireoaritenoide, mesmo com o contraste, porque a densidade é muito parecida. E se essa prega está móvel, isso já dá uma dica boa de que o músculo não está comprometido. Os tumores T2, então, seriam aqueles com extensão anterior descendente para subglote ou ascendente para supraglote, mas permanecendo ainda sem extensão profunda, nem para a cartilagem e nem para o espaço pré-epiglótico. Nesse exemplo, um tumor da prega vocal esquerda com extensão comissura anterior e ao terço anterior da prega vocal contralateral e também inferiormente para a subglote, mas sem envolvimento aqui da cartilagem. Nos tumores mais avançados da glote, a classificação repete muito dos parâmetros dos tumores T3 e T4 da supraglote, ou seja, fixação da prega, invasão do espaço paraglótico e erosão da cortical interna da cartilagem tireoide, definindo como T3. Nos tumores T4A, a mesma coisa, extensão transcartilaginosa e ou as partes moles extralaríngeas, onde é factível a ressecabilidade. Nos tumores T4B, definitivamente tumores irressecáveis. Aqui uma representação esquemática de como seria a evolução do tumor T3, invadindo progressivamente o espaço paraglótico e tornando-se, então, um tumor transglótico. A rigor, uma vez que o tumor está no espaço paraglótico, ele já é considerado transglótico, já que a comunicação entre a glote e a supraglote ela é livre nesse espaço. Um caso, então, de um tumor T3 de crescimento vegetante na prega vocal direita e com extensão profunda para o espaço paraglótico, bem vista tanto aqui no plano coronal quanto no plano axial, pela obliteração da gordura paraglótica direita. Percebam aqui do lado esquerdo a gordura, então, livre. Outro exemplo de um tumor glótico, T3, já chegando junto da cartilagem tireoide, mas sem invadir a cartilagem. Pode ser difícil, às vezes, saber se esse tumor é um tumor T3 no plano coronal, mas se vocês olharem aqui com atenção do lado esquerdo, tem uma gordurinha que fica entre o músculo tireoaritenoide e a cartilagem tireoide. E essa gordura que pertence ao espaço paraglótico, ela está obliterada aqui do lado direito, indicando que existe um envolvimento tumoral, uma infiltração dessa gordura pelo tumor. O tumor T3 glótico pode ser ainda mais florido, com extensão subglótica, supraglótica e ainda ter erosão da cartilagem. E quando a gente fala de T4A, os critérios principais são, então, a extensão extralaríngea, na maioria das vezes pela membrana cricotireoide, seja anteriormente, seja lateralmente. E também o comprometimento de toda a espessura da cartilagem tireoide, tendo ou não aqui extensão extralaríngea. Nesse exemplo, a gente tem um tumor glótico centrado na
comissura anterior, que destrói a cartilagem e se estende tanto à supraglote quanto à subglote, inclusive também às partes moles extralaríngeas anteriores. Outro exemplo de um tumor ulcerado centrado aqui na comissura anterior, com extensão subglótica, supraglótica, e anteriormente rompendo a cartilagem, invadindo as partes moles pré-laríngeas, além de rechaçar superiormente aqui a gordura, né, o espaço pré-epiglótico. E aqui um caso difícil de definir se é um T4A ou um T4B, porque o tumor ele se apresenta indissociável da musculatura pré-vertebral, o que não quer dizer necessariamente que está invadindo essa musculatura, pode estar só adjacente, e já querendo confluir aqui para esse conglomerado linfonodal que já amputou, por sua vez, da veia jugular interna e está envolvendo parcialmente a carótida comum. No final das contas, a quimio rádio acaba sendo o tratamento de escolha para esses pacientes que têm aparente, né, encarceramento nodal da carótida. E por fim, aqui os tumores primários da subglote, que são bastante raros e que surgem geralmente num estágio mais avançado, normalmente T4, embora os critérios sejam todos parecidos em relação aos demais segmentos da laringe, os tumores da supraglote geralmente já aparecem como T4, seja T4A ou T4B, né, bastante avançados à apresentação. Então aqui um tumor típico da subglote, já de caráter obstrutivo e cursando com linfonodomegalias necróticas para o nível 3, e o que é bastante típico para o chamado linfonodo de Delphian, que é um linfonodo pré-laríngeo pertencente ao nível 6 e que também recebe drenagem linfática da tireoide, o que até é fonte mais comum de acometimento desse linfonodo, considerando-se a frequência dos tumores da tireoide, muito mais do que o dos tumores da subglote. E um tópico bastante importante que eu deixei aqui para o final para ficar bem exposto é a avaliação da invasão da cartilagem, porque isso muda completamente o estadiamento e o manejo oncológico. A primeira questão é o estado biológico da cartilagem, porque a gente sabe que as cartilagens hialinas da laringe, que são todas exceto a epiglote, elas sofrem um processo de ossificação ao longo da vida, ganhando tanto uma cortical quanto uma medular. A formação desse arcabouço ósseo faz com que a cartilagem seja bem mais propícia à invasão do que o estado hialino original. Isso acaba sendo um problema se a gente agrega o fato de que os carcinomas epidermoides da laringe têm uma incidência bem maior nas faixas etárias mais avançadas. Como foi mostrado num slide anterior, existem 3 padrões óbvios de acometimento da cartilagem ossificada. A erosão seria mais superficial, a lise mais profunda e a destruição com extensão extralaríngea. Esses achados eles são considerados específicos, mas são pouco sensíveis porque eles só acabam sendo vistos nos casos dos tumores mais avançados. A esclerose, por outro lado, é um achado mais sensível, mas perde na especificidade, ou seja, gera muitos casos falsos positivos. O que acontece é que o aumento da densidade óssea ele pode representar não só uma reação osteoesclerótica secundária à microinvasão tumoral, ou seja, as células tumorais estimulando a formação de trabéculas ósseas, aumentando assim a densidade dessa cartilagem, mas também pode ser relacionada a uma osteoesclerose reacional sem invasão, ou seja, essa esclerose, mesmo sendo reacional ao tumor, seria só pela proximidade e não pela invasão desse tumor. E uma terceira possibilidade ainda seria o edema inflamatório, que acaba aumentando a densidade do tecido adiposo medular da cartilagem, já que a água tem valores de atenuação maiores que os valores da gordura, o que seria, na verdade, melhor descrito como uma pseudoesclerose. Um fato interessante é que quanto maior a cartilagem laríngea, menor vai ser a especificidade desse achado, ou seja, uma esclerose da aritenoide tem mais chance de representar a invasão tumoral do que uma esclerose da cartilagem tireoide. E em relação a essa questão da esclerose,
A TC ela tem uma especificidade inferior à da TC Dual Energy e da ressonância magnética, que seriam então melhores para diferenciar essas situações. No caso da TC Dual Energy, o método se baseia num algoritmo de decomposição tecidual que é capaz de identificar se há ou não tumor dentro da cartilagem esclerótica, pelo padrão de impregnação pelo contraste. A ressonância também tem essa capacidade inerente, principalmente se for utilizada a técnica de subtração, mas esse trabalho aqui, publicado por um grupo do Japão na AJNR de 2018, mostrou que a ressonância ela tem especificidade inferior à da TC Dual Energy devido aos casos falso positivos relacionados à reação inflamatória, que pode levar então a uma impregnação pelo contraste similar à do tumor. E dessa forma, a tendência é de que a TC Dual Energy ela caminhe como método de escolha para avaliação do status da cartilagem no contexto do câncer de laringe e muito provavelmente até como método inicial de escolha quando se tratando de imagem seccional. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.